Olá, pessoal! Hoje nós viemos aqui para tirar uma dúvida que é muito comum de algumas pessoas que buscam receber algum tipo de benefício do INSS. E essa dúvida, ela é tão comum que muitas pessoas até deixam de buscar esse benefício justamente por medo de perder outro benefício. Calma, eu vou explicar melhor. Nesse vídeo, a gente vai tratar justamente sobre o BPC Loas e o Bolsa Família. Será que o BPC Loas pode ser cumulado com o Bolsa Família? Então, antes da gente responder essa pergunta, você às vezes não tem muita noção do que se trata esse BPC, né? Afinal de contas, o que é essa sigla? Bom, o BPC, ele se trata de um benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial, que é direcionado àquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS. Primeiro, vamos explicar quais são os tipos de BPC Loas que existem. Temos o BPC do idoso e o BPC da pessoa com deficiência. Então, tratando de um por um. O BPC do idoso, ele é direcionado para aquelas pessoas que tenham 65 anos de idade ou mais, para pessoas idosas, cuja renda mensal familiar per capita deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre essa renda familiar mensal per capita, né? Para quem recebe o Bolsa Família também tem que estar dentro desse requisito aqui. Então, só para vocês entenderem e não ficar mais com dúvida em relação a isso. A renda mensal familiar per capita é a soma total dos rendimentos mensais de todos os membros de uma família, dividida pelo número de pessoas que compõem essa família. Em termos matemáticos, seria a seguinte forma. Para quem não gosta de matemática, vamos ver aqui rapidinho. Eu também não sou muito fã, mas é bem simples. Então, a gente vai pegar a renda per capita, que vai ser igual à renda familiar mensal. Essa renda familiar mensal é renda de todos os membros da família e vai dividir essa renda total pelo número de membros da família. Então, eu vou abrir a calculadora aqui só para vocês entenderem. Aqui, calculadorinha aberta. Então, vamos supor que é uma casa onde mora uma senhora de idade, o seu sobrinho é adulto, né, entre, sei lá, uns 35 anos, com 2 filhos menores de idade. Dessa família de 4 pessoas, somente esse homem trabalha. Então, ele ganha lá um salário mínimo. E essa senhora, ela tá atrás de receber o BPC Loas para idoso, porque ela não tem renda nenhuma. E uma família com 4 pessoas vivendo com um salário mínimo é muito difícil. Então, vamos supor que a renda total da família é um salário mínimo desse rapaz. Se dividir esse valor pelo total de membros da família, que na nossa contagem aqui são 4 pessoas, vai resultar em R$ 330. Então, divide por cabeça, entende? Então, assim, nesse caso, essa senhora, ela poderia sim buscar o benefício do BPC Loas para o idoso, porque cada membro da família recebe um valor igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, que é justamente R$ 330. Então, vocês viram, é bem simples. Se você que está me assistindo agora está vivendo nessa condição, então você soma o salário de todos os membros da família, aí você divide pelo número de membros, e se der esse valor aqui é igual ou menos que isso, aí sim pode se enquadrar, tá? Mais uma pequena pausa aqui. Esse critério da renda, ele não é absoluto. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algumas situações, ainda que esse valor passe, ainda que por pessoa seja um pouco mais de R$ 330, ainda assim é possível receber o LOAS, tá? Vai depender de cada caso, é porque tem pessoas que têm muitas necessidades de medicamento, tem alguns tipos de renda que não entra nesse cálculo. Então são vários detalhes, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Então busque um advogado especialista nessa área, porque ele vai analisar o seu caso e ele vai verificar se realmente existe ali alguma brecha para você conseguir receber esse benefício. Por isso que é tão importante ter um advogado auxiliando você. Então vamos lá, voltando aqui. Isso permite calcular quanto, em média, cada membro da família recebe mensalmente. Aí no exemplo que eu dei, né? Se o salário mínimo atual é 1.320, então 1/4 desse valor seria R$ 330. Assim, a renda mensal por pessoa na família não deve ultrapassar esse valor para que a pessoa possa ser elegível para o BPC.
Mas lembra que não é absoluto isso, tá? Tem algumas exceções, por isso busque um advogado. Eu tinha falado do BPC do idoso, agora vamos falar aqui do BPC da pessoa com deficiência. Então, existem esses dois tipos, tá? Então, como é um benefício direcionado à pessoa com deficiência, é claro que ela deverá comprovar a existência de impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que a impeça de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aqui, gente, é a definição de pessoa com deficiência que está na lei, tá? Então, se você tiver algum tipo de deficiência, que é um impedimento de longo prazo, que vai te impedir de estar em igualdade de condição com todas as outras pessoas da sociedade, e você também se encaixar aqui no critério de renda, muito provavelmente você vai conseguir receber o LOAS, tá? Então, o critério de renda é a mesma coisa. A renda mensal familiar per capita deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Outros aspectos importantes: a avaliação médica e social. Além dos critérios de idade, para o BPC para idoso, deficiência, para o BPC para pessoa com deficiência, e a renda, para ambos os tipos, o INSS realiza uma avaliação social e médica para verificar a condição da pessoa e sua elegibilidade para o benefício. Então, a pessoa vai passar por dois tipos de avaliação. Uma social, para o assistente social confirmar que ela atende o critério de renda, e também uma médica, né, uma avaliação médica para a pessoa com deficiência. Esse outro aspecto importante aqui é o CAD único, o cadastro único. A inscrição no CAD único, que é um cadastro do governo federal, é um requisito para a concessão do BPC. O CAD único é utilizado para verificar as condições da renda familiar. Então é necessário que você ou toda a sua família aí que mora com você estejam inscritos no CRAS. Então você vai ter esse cadastro único e sem esse cadastro você não consegue receber nem o Bolsa Família e nem o BPC, tá? Então é bem importante você já fazer esse cadastro e sempre manter ele atualizado. Qual que é o valor do BPC? Segundo o artigo 20 da Lei 8742, que é justamente a lei de LOAS, né, que a gente fala, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provido por sua família. Eu trouxe o artigo completo, mas o que nos interessa é saber o valor, e é justamente um salário mínimo, ok? E precisa contribuir para receber? Não. Esse benefício não exige contribuições. Então, ainda que uma pessoa nunca tenha feito nenhuma contribuição ao INSS, ela poderá receber o benefício. Por que isso? Porque é um benefício que é direcionado para pessoas que estão ali em uma condição de vulnerabilidade social, não tem condição de manter o próprio sustento, nem da família. Então, claro, tem todos esses requisitos aqui que eu mencionei para vocês, não é uma coisa tão simples de receber, tá? Tem que cumprir esses critérios, mas é possível sim, para que as pessoas elas não fiquem totalmente à margem ali da sociedade, né? Sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Então, por isso que é tão importante esse benefício. E agora vamos responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. É possível acumular o BPC com o Bolsa Família? Você vai ver comigo aqui com um fundamento na lei, tá? Então, é uma coisa que é bem importante da gente ver. Inicialmente, a Lei Federal 8742, que fala do LOAS, proibia expressamente o recebimento simultâneo do BPC-LOAS com outros benefícios da Seguridade Social ou de qualquer outro regime, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Essa disposição gerou controvérsias sobre a permissão ou não da acumulação entre BPC e Bolsa Família. Então, o que está dizendo aqui? Que na lei proíbe que o BPC seja acumulado com outros benefícios do INSS, por exemplo, tá? E nesse caso, isso gerou uma certa dúvida. Tá, mas não pode ser acumulado, por exemplo, com um auxílio-doença, com uma aposentadoria, mas e com o Bolsa Família? Será que eu posso receber os dois juntos? Contudo, o embate foi finalmente solucionado com a publicação da Lei Federal número 14.601 de 2023, veja que é desse ano. Essa lei alterou o parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 8742, permitindo agora a acumulação do BPC-LOAS com
com benefícios provenientes de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo, então por isso que ficou expressamente possível receber os dois juntos. Então você não precisa ter medo, tá? Se você recebe o Bolsa Família e se encaixa nos critérios para receber o LOAS, você não vai perder esse benefício. O novo texto prevê expressamente que o BPC-LOAS pode ser acumulado com as transferências de renda estabelecidas pelo parágrafo único do artigo 6º, inciso 6 do caput do artigo 203 da Constituição, além desses outros artigos aqui. E é importante destacar que os valores recebidos a título de Bolsa Família não devem ser considerados na renda familiar para a análise do direito à concessão do LOAS, conforme previsto no Decreto 6214 de 2007, que regulamenta o benefício. Bom, então o que isso significa? Significa que, se algum membro da sua família ou até mesmo você receber o Bolsa Família, essa renda do Bolsa Família não vai entrar no cálculo para saber se a renda per capita está dentro ali de 1/4 do salário mínimo. Então, assim, é como se esse valor do Bolsa Família não existisse e você pode fazer o cálculo tirando o valor do Bolsa Família, entendeu? Então, é bem tranquilo. Esse decreto estabelece que os valores provenientes de programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família, não devem ser computados como renda mensal bruta familiar para esse fim. Dessa forma, atualmente, é possível acumular o benefício de prestação continuada com o Bolsa Família, desde que o beneficiário atenda aos requisitos específicos do BPC-LOAS, como ter deficiência ou idade igual ou superior a 65 anos, e comprove a necessidade econômica. Então agora você sabe que dá sim para receber os dois. Então aqui, gente, eu deixo o meu contato, né? Tanto o nosso e-mail, como o nosso Instagram e também o nosso WhatsApp. Caso você tenha algum tipo de dúvida e queira esclarecer, nós estamos à disposição de vocês. E também eu gostaria de agradecer pela sua atenção nesse vídeo e também não deixe de se inscrever, de curtir e de compartilhar para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e leve para muito mais pessoas. Se você conhece alguma família que precisava dessas informações, então não deixe de mandar para elas. Muita gente tem essa dúvida e você pode ajudar a esclarecer. Até mais e fiquem com Deus!